Vamos lá. Boa noite a todas e todos. É um prazer a gente apresentar mais uma webinar, uma live aqui, cujo tema é de extrema importância, né, e é a mulher negra latino-americana, diálogos e apresentações. É uma atividade promovida pela Cátedra Unesco, UMESP de Comunicação, e pelo Grupo de Pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions da Universidade Metodista de São Paulo, do programa de pós-graduação. E também do movimento Dialogue. É isso, movimento Dialogue, que depois a Renata vai explicar direitinho para vocês. Eu sou o professor Roberto Chiacri, diretor da cátedra e professor titular do programa de pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas e a todos que estão nos vendo. Eu quero agradecer também, e vou fazer a apresentação agora das nossas convidadas, né, e da nossa mediadora, e já de antemão agradecer ao Marcelo Damasceno, que está aí por trás, aí, fazendo todas as técnicas para a gente poder aparecer aí. Então, eu vou primeiro apresentar a professora Jamile Nicásio Nicoletti. Se você puder colocar ela aí, a carinha dela aí, Marcelo, seria legal. Bom. Então, vamos lá. Professora Jamile Nicásio Nicoletti, ela é historiadora e pedagoga, doutora em comunicação, pós-doutoranda em educação, membro do NUDISE, Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual na Educação, e presidenta da Casa Maria. Casa Maria presta serviço, presta apoio às mulheres. Aí está a professora Jamile. Muito obrigado pela sua presença e, enfim, a gente fica muito orgulhoso, muito agradecido, né, da gente poder levar esse tema tão emergente, né, para quem estiver nos ouvindo aí. Gostaria de apresentar também a Aline de Souza. Ela é estudante de psicologia na FEA de Araçatuba e pesquisadora sobre as representações de mulheres negras na sociedade. E quem vai mediar esse bate-papo, esses diálogos, é a Renata Giuliotti. Renata Giuliotti, ela é mestranda lá no programa de pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo, pesquisadora da cátedra e do grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions, e faz parte também do movimento Dialogue, que vai explicar para a gente do que se trata. Bom, é isso. Eu quero desejar a nós todos uma boa programação, bons diálogos. Aline, te agradeço muito de estar aqui também com a gente. Eu passo a palavra agora para a Renata. Obrigada. Quero agradecer, primeiramente, as nossas convidadas, a professora Jamile e a Aline, por terem aceitado o convite tão gentilmente. Quero agradecer ao apoio da Cátedra, do Movimento Dialogue e do Grupo Humaniza Com, que estão promovendo essa live hoje. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Compartilha, gente, porque essa é uma discussão muito importante, acho que todos precisam ouvir. Vou falar um pouquinho do Movimento Dialogue, que é a parceria que a gente está fazendo aqui nessa live também. O Movimento Dialogue, ele trata de questões de representação, questões sociais de Araçatuba e região, e trabalha com o público, com a juventude da nossa região de Araçatuba, batalhando aí pela visibilidade, em busca dos direitos, né, principalmente das minorias aqui, e a visibilidade do público jovem para que nós tenhamos voz aqui na nossa cidade e na região. E quero agradecer o Wesley Moneia também, que está nos apoiando aqui nessa live, que está lá pelo Facebook, na página do Movimento Dialogue. Tá? Obrigada a todos e uma boa live para todos nós. Eu vou começar já fazendo aí uma pergunta relacionada a esse dia, a representação desse dia hoje, dia 25 de julho, considerado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
uma data muito importante que representa uma luta já de séculos, uma luta de representatividade, de mostrar o papel dessa mulher na nossa sociedade, e ele vem carregado de vários sentidos, ele vem carregado de vários significados em torno desse dia. Começo a minha pergunta com, a partir dessa data, dessa celebração que a ONU implementou há alguns anos, foi criado aqui no Brasil a Lei 12.987, em 2014, para discutir o papel e o lugar dessas mulheres na sociedade, né? Então, a minha primeira pergunta para a Jamila e para a Aline em 6 anos, com a lei, o que mudou quando falamos em papel e lugar da mulher negra? Acho que a Aline pode começar, né, Aline, respondendo. Boa noite a todos. Quando eu penso na lei, eu penso em algo muito, muito do papel, né? Claro que é um avanço, sim, mas eu não consigo ver isso refletindo na sociedade. Eu não consigo ver isso como um reflexo, porque eu acredito que é muito fácil a gente colocar isso na lei, colocar isso como reflexão, mas quando não existe um exercício disso na sociedade, eu acredito que seja muito difícil a gente conseguir ver realmente, de fato, isso se concretizando. Então, a gente tem várias leis inclusivas, né, várias leis que tentam trazer uma igualdade, tentam trazer uma reflexão para isso, mas na prática elas acabam sendo limitadas, infelizmente. E aí eu vou passar para a professora Jamile para ela falar um pouco. Então, eu concordo com a Aline, né? Primeiro agradecer o convite, dizer que é sempre importante a gente discutir, né, essas questões. A data de hoje é um dia de luta, na verdade, porque as pessoas têm mania, né, de achar que, porque é um dia a gente vai comemorar, e inclusive a gente vê muitos equívocos, né? Hoje, por exemplo, eu recebi várias imagens, inclusive, né, objetificando o corpo da mulher negra, né, quando fala. Então, é muito importante um espaço como esse para que a gente possa discutir essas questões. E eu concordo com a Aline quando ela disse, né, a lei, infelizmente, ela é uma letra morta. Ela está lá escrita e vai depender de quem vai analisar aquilo, e infelizmente a gente conhece o judiciário brasileiro, né? A gente sabe que ele é majoritariamente masculino e majoritariamente branco. Então a gente sabe que não basta, né, que a gente tenha uma data, ou não basta que a gente tenha uma lei, a gente precisa de muito mais avanços do que isso, né? As mulheres, e especialmente as mulheres negras, vivenciam aí as microagressões, ou as não tão micro, né, as agressões mesmo, que são uma forma de racismo muito sutil, infelizmente, né, presente no nosso dia a dia, e a própria questão da paranoia racial também, que decorre dessas microagressões, né? Porque a gente, infelizmente, tem, quando você coloca, por exemplo, a dificuldade ou a história dessa mulher negra, isso parece mimimi, ou isso parece vitimização, mas a gente não compreende o processo, né? A gente não compreende como que, historicamente, a gente veio parar aqui. Então, tudo isso é um debate muito profundo, né? Porque, infelizmente, pela política identitária, que frequentemente tentam introduzir, né, que muitas vezes isso é feito, por exemplo, no meio da academia, feito por pessoas que são os estudiosos do momento e tal, acabam reproduzindo uma baita de uma confusão, né? Então, você tem, por exemplo, o próprio lugar de fala da Djamila Ribeiro, né, sendo reproduzido ou sendo questionado como se realmente, né, eu, por exemplo, sou uma mulher branca, não pudesse estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema, né? O próprio livro, né, o que é o feminismo, não, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila,
ela fala sobre essa objetificação que eu comentei aqui, né, em relação à sexualização do corpo, por exemplo, e que está muito relacionado a um processo de colonização mesmo, né, está muito relacionado a essa ideia de que aquele corpo é inferior, né. Então, infelizmente, algumas coisas que parecem muito óbvias, e o Althusser falava isso há muitos anos para a gente, né, que a obviedade é uma característica básica da ideologia. Quando algo parece ser muito óbvio para a gente, então assim, nossa, claro que as mulheres têm que ter direito, não, claro que você não pode fazer tal coisa, né? Infelizmente, a gente acaba perdendo os meandros de tudo isso, a gente acaba perdendo como é que tudo isso se compôs. Porque parece tão óbvio, né, que as pessoas devam ter os seus direitos, e por que a gente está falando sobre isso em pleno, né, 2020? Por que é que a gente só vai pensar leis, por exemplo, com a Maria da Penha, por exemplo, há 14 anos atrás, né? Então, como é que a gente demorou tanto tempo para ter um ministério que efetivamente pensasse as mulheres, né? Porque é importante a gente ter esse espaço ocupado pelas mulheres, né? Então, o Haider, que inclusive eu recomendo para quem nunca viu esse livro aqui, se chama Armadilha da Identidade, o Silvio Almeida faz o prefácio, o Silvio Almeida falou sobre ele no Roda Viva também recentemente. Ele fala sobre a escravidão anglo-americana e sobre como o estupro, por exemplo, da mulher que era escravizada não era tratado como crime, mas sim como uma transgressão do proprietário. Foi aquele dono que fez errado, foi aquele homem. Então, como a gente trata isso, e infelizmente a gente ainda trata dessa forma o próprio feminicídio, porque, né, nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo, enquanto a gente tratar isso no âmbito privado, enquanto a gente tratar isso no âmbito da transgressão, nem todos os homens, né, então, infelizmente, a gente não vai avançar. Infelizmente, uma lei não vai garantir que a violência deixe de acontecer, que ela diminua no nosso país. Muito bem, obrigada, professora. A Aline tem quer complementar alguma coisa? Ou a gente vai para a próxima pergunta? Não queria complementar nada, não. Eu concordo exatamente com a professora. É exatamente tudo que ela falou. É algo assim muito mais profundo que a gente tem que lidar na nossa sociedade e que a gente precisa ter uma grande reflexão a respeito disso. E eu concordo com ela, a questão da academia. Eu acho que a gente precisa de pensadores muito mais, né? Nós somos 56% da população brasileira e nós precisamos de muito mais pensadores dentro da academia, falando com a gente, produzindo conteúdo e produzindo pensamento, né? Claro que nós temos uma porção assim muito legal, muito incrível de pesquisadores, mas nós somos a maioria, né? Nós precisamos estar lá dentro e não é o que a gente vê, infelizmente. Bom, então eu vou partir para a segunda questão aqui que eu trouxe para vocês e já deixo o convite para o pessoal que está nos assistindo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Aline, para a professora Jamile, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas ali nos comentários, tá? A nossa segunda pergunta seria: a história do nosso país começou sendo escrita por homens brancos. Como essa branquitude bibliográfica contribui para criar estereótipos e minimizar pautas importantes na luta da mulher negra, indígena e periférica? Bom, eu vou começar porque eu sou historiadora, tá, Aline? E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito de um autor peruano que se chama Aníbal Quijano, que ele afirma que o processo de diferenciação e hierarquização das raças teve o seu marco inaugural na colonização das Américas. Surgiu pela necessidade de se justificar e naturalizar o violento processo de dominação dos demais povos, em especial os nativos americanos. Então,
indígenas em geral, astecas, incas, né, que já viviam por aqui, e os escravos que posteriormente foram trazidos do continente africano. Então, raça foi um conceito fundamental para o desenvolvimento do colonialismo, para o desenvolvimento de um tipo de capitalismo, né? E isso se agrava e isso se aprofunda com o tempo. Então, você despojar esses povos, você tirar tudo que essas pessoas tinham, a sua identidade, o seu local histórico-cultural, você permitir, né, que, infelizmente, uma nova história fosse contada a partir da lógica europeia, isso tem um impacto, isso tem um efeito ainda muito presente na nossa sociedade, né? Então, essa visão do europeu como superior possibilitou que esses povos fossem taxados, fossem designados aí como atrasados, como primitivos, como inferiores, né? Como toda a sorte de coisas terríveis que puderam dizer. E, infelizmente, se a gente pensar, inclusive no Brasil, as nossas lutas por independência, elas foram coloniais também, né? Porque, infelizmente, essas lutas foram realizadas pelas elites. Não foi uma luta, um movimento que envolveu a população, em que houve ali uma quebra, né, de todo um status quo que já existia. Não. Infelizmente, foi um movimento feito pelas elites, e um movimento que, infelizmente, não queria mudar a ordem como estava, não queria alterar o sistema de classes, não queria alterar nada disso. Pelo contrário, né, se essas coisas permanecessem, aí a gente estaria muito melhor. Então, infelizmente, essa colonização dos corpos foi uma ferramenta muito cruel e foi uma forma de dominação muito, muito efetiva, muito eficaz, né? Se a gente pensar o cenário que a gente vive ainda hoje no nosso país. Então, infelizmente, quando a gente pensa em uma identidade negra ou uma identidade feminina, por exemplo, desconectada das estruturas sociais, a gente também acaba vendo isso sob um ponto de vista muitas vezes conservador, reacionário, e prova disso é o presidente da Casa dos Palmares lá, né, o nosso representante, que é um militante antinegro, né? Quando a gente pensa na Damares, né, que é uma mulher, mas que está lá fazendo todo aquele jogo de poder e toda aquela loucura que a gente tem visto, né? Então, infelizmente, o identitarismo ele é uma das formas de ideologia neoliberal e que a gente continua, infelizmente, tratando do indivíduo. A gente ainda fala de empreendedorismo, a gente ainda fala de meritocracia, né? A gente ainda não conseguiu, né, pensar no que o Quijano está tentando dizer para a gente, e a gente segue fazendo essas coisas e a gente segue totalizando. Então, quando a gente fala de mulher e não de mulheres, quando a gente fala historicamente de negros, né, como se fosse uma coisa só, como se a gente estivesse falando das mesmas pessoas, né, ou como se não houvessem aí as suas particularidades, infelizmente você continua agindo de acordo com aquele que é o mandante. E, infelizmente, a nossa capacidade de ação política também, ela acaba assegurando aquilo que o Estado quer que continue acontecendo, como foi com o fim da escravidão, por exemplo. Né? Embora houvesse resistência, embora houvesse os Palmares, embora houvesse Zumbi, embora houvesse Dandara, embora houvesse tanta coisa, isso só é alcançado quando, né, por medo, a elite decide, então, que é melhor que aquilo aconteça. Então, antes que houvesse realmente uma grande revolta, uma grande revolução, aquilo é suprimido, aquilo é abafado. E como é que essas coisas se dão? Bom, com o negro não podendo ter nada, com o negro saindo da senzala e indo para o encarceramento, porque como ele não tinha como morar, ele não tinha como viver, ele não tinha como... Então, é nesse sentido, né? Então, infelizmente, hoje o que a gente tem, né, ao longo de várias décadas aí, o legado muitas vezes dessa história que a gente tem é canalizado por um discurso de progresso individual. Então, assim, mas o Barack Obama... Né, e aí a gente não está dizendo que não é importante, por exemplo, ter a Maju Coutinho apresentando o jornal hoje, mas é que, infelizmente... vem junto com a Maju todo um discurso, por exemplo, de quais são os corpos aceitáveis, de que negra que é aceitável, com que tipo de cabelo aquela negra é aceitável para estar na televisão.
né? Aí vem toda uma marca de cosméticos, vem todo o capitalismo para dizer que, olha, tudo bem você ter esse cabelo, mas ele precisa ser alinhado, né? Literalmente vem uma marca para definir como é que as coisas têm que ser, né? Então, esse paradigma, infelizmente, ele reduz a política a quem a gente é como indivíduo, e aí fica parecendo, né, que todo mundo pode ter alcance a tudo, né, e o discurso meritocrático que a gente já criticou aqui, mas quando a gente pensa hoje na nossa sociedade brasileira, e hoje foi até aquele repórter que eu esqueci o nome dele, Manuel, não sei o que lá, ele estava hoje no É de Casa de manhã, e ele mostrou, por exemplo, toda uma realidade econômica que a gente tem vivido no nosso país, né? E somente 15% dos brasileiros declaram imposto de renda. Então, daí a gente já consegue pensar qual é a condição econômica das pessoas, mas, ao mesmo tempo em que a gente tem noção disso, a gente justifica, por exemplo, o fato de que juízes, deputados e outros cargos públicos, por exemplo, as pessoas recebam um auxílio moradia de mais de R$4.000. Então, esse auxílio muitas vezes é justificado sob o fato de que, mas a pessoa estudou. E aí eu gostaria de saber se as pessoas acham que eu não estudei. Né, porque eu fiz história, eu fiz pedagogia, vocês estudaram comunicação, a Aline estuda psicologia, né, eu fiz mestrado, fiz doutorado, e a gente viu, por exemplo, também esses dias na mídia, né, uma professora que dirige 70 quilômetros por semana para dar aula para o aluno surdo dela. Será que essa pessoa não estudou? Porque eu garanto para você que essa professora do município de Minas Gerais, ela não ganha R$4.000 de salário, não é de auxílio. Né? Então, essas discrepâncias todas, elas estão escancaradas, mas infelizmente a gente prefere fechar os nossos olhos para tudo isso e tratar as coisas sob esse ponto de vista que foi muito marcante, que foi muito presente durante muito tempo na história, que era essa coisa da boa relação, da boa vizinhança, né? Como se as coisas tivessem acontecido de forma harmoniosa, e que hoje, felizmente, a gente tem estudiosos que vêm trazendo para a gente, como o próprio Silvio de Almeida, que eu comentei aqui. O livro dele, inclusive, é super acessível, né, para a maioria das pessoas, mas infelizmente, como eu acabei de dar os dados aqui, 15% só dos brasileiros declaram imposto de renda, então não é tão acessível assim quanto a gente pensa, que é o livro O que é Racismo Estrutural, né, para a gente poder entender toda essa lógica que historicamente foi sendo construída aqui, que eu tentei falar em alguns minutos, mas olha, tem muita coisa para ser dita sobre esse assunto, infelizmente. Sim, eu também gosto muito do Silvio Almeida, tá? Só para falar, eu gosto muito dele, assim, como pesquisador, como autor, assim, eu acho que ele consegue escrever, passar a teoria para a gente de uma forma muito clara, e queria muito que todo mundo lesse o livro dele. E eu gosto muito a forma como ele traz, logo no início, assim, ele faz ele já joga na nossa cara que raça não é algo biológico, mas é uma estratégia política, é algo político feito para dominação. E dentro da política a gente entende que tem tudo, ideologia, tem as questões de marca, tudo é feito para que haja dominação, que a dominação seja perpetuada, né? Não à toa, a maior modelo do Brasil, a mais reconhecida, tem todos os traços europeus, né? Ela não representa, de fato, a mulher brasileira, né? Mas ela é a mais conhecida lá fora. Então, todas essas questões a gente tem que trazer para a gente estar entendendo o que é, de fato, viver no Brasil e ser uma mulher negra, né? Como a professora muito bem disse, somos aceitas, mas dentro de determinados corpos, dentro de determinadas medidas, de determinados cabelos. E eu gostei muito da parte que ela falou sobre a ascensão de alguns, né, que não define de fato o grupo. E eu estou lendo essa semana a Joyce Bert, né, ela falando sobre empoderamento, o livro dela, e assim, é incrível, porque eu tive um contato com o empoderamento, a fala do empoderamento, muito diferente do que ela traz, do que realmente o empoderamento, né? A gente tem a ideia liberal, a fala liberal de que empoderamento é você crescer, você se libertar o seu cabelo, não que isso não seja, mas é muito mais. E ela dá um exemplo, assim, incrível, que
me faz pensar muito, que ela fala, um jovem negro, ele chega lá, ele cresceu na vida, só que quando ele olha para trás, ele vê os iguais continuando sendo oprimidos, continuando vivendo ali naquela... E ele continua representando os iguais dele, sabe? Então, é muito sobre a gente pensar nisso. Não existe empoderamento individual sem o coletivo. E não existe empoderamento coletivo sem o individual. Então, eles se autoalimentam. Então, é preciso a gente pensar, para pensar que colocar algumas mulheres, alguns homens negros em alguns cargos também é uma estratégia. Também é uma estratégia de manter a dominação. Porque quando o grupo pode se revoltar e falar, nossa, queremos libertação, eles vão olhar e falar, não, nós temos aqui, vocês estão sendo representados, mas nós estamos de fato sendo representados, porque é normal, como eu falei no começo, a maior população dos brasileiros, a maior taxa, são os negros, e numa empresa de 50 funcionários, 2 são negros, é normal isso? Entendeu? Num cargo alto de 20, um é negro, é normal isso? A gente tá, principalmente as mulheres, né, que as mulheres são as que carregam esse país nas costas, se a gente for parar para pensar em questão econômica, se a gente for parar em questão estrutural mesmo. Então, a gente tem que parar para refletir nessas questões e enxergar o real valor da mulher negra na sociedade brasileira, que é a que constrói, a que construiu e continua construindo. E acho que cabe falar aqui, só complementando, né, que a Aline trouxe essa questão, a gente tem, infelizmente, o que a gente chama de feminização da pobreza, né? Então, as mulheres, né, extremamente empobrecidas e muitas vezes sendo responsáveis pelos seus lares, pelas suas famílias, e o que a gente vê é um mercado de trabalho, por exemplo, que não absorve as mulheres. Então, em média, né, 48% das mulheres são demitidas, isso é um estudo da FGV, quando a gente tem um filho, então até que o nosso filho complete 1 ano de idade, 48% das mulheres são demitidas, e aí a gente tem todo um discurso da mulher empreendedora. A gente fala em empreendedorismo feminino, quando na verdade muitas vezes são as mulheres tentando sobreviver, né, já que o mercado de trabalho não as absorve. Então é a mulher que ela não é empreendedora, ela faz bolo porque ela precisa daquele dinheiro que ela vai receber com aquele bolo para poder oferecer alimento para a família dela naquele dia, né? Então, que é isso que a gente vem comentando aqui. Então, infelizmente, esse processo né, de você tratar como se fosse tudo a mesma coisa, você acaba gerando esse tipo de situação que as pessoas fingem que não vem. Então, né, é muito mais bonito você tratar como empreendedorismo do que você efetivamente ver que o mercado não quer absorver as mulheres, né? Sob a justificativa de que nós temos direito a uma licença maternidade e que isso é ruim para as empresas, por exemplo, a gente deixa de ver a quantidade de licença que os homens tiram, muitas vezes por acidentes, porque são imprudentes e irresponsáveis. Então, isso tem um peso econômico também, né? Mas, infelizmente, a gente trata isso como, né? O problema está nas mulheres, está nesse direito adquirido delas, né? E a gente deixa de ver. Então, poxa, há quantos anos? Então, desde a Constituição de 34, as mulheres têm direito à licença maternidade. E ainda hoje, 2020, o mercado de trabalho não deu conta de compreender isso como algo que pode trazer segurança para as crianças, como algo que pode ser, a longo prazo, muito melhor, né? Professora, eu vou até quebrar o protocolo aqui das perguntas que a gente tinha, eu vou emendar nessa sua última fala da questão do mercado de trabalho, né? Porque a gente tem uma questão estrutural também no Brasil de inclusão, se a gente pensar até das mulheres, do público feminino que já está... Tem gente que fala, mas a gente já está conquistando o nosso espaço e não sei o quê. Mas até onde? Até que ponto? E aí, já por ser mulher, a questão do gênero já gera um certo obstáculo, porque a gente não tem os mesmos direitos. Não adianta falar, não, mas tem, a mulher já está conquistando, tem mulher que está ganhando bem, mas será que ela ganha a mesma coisa que um homem? Será que ela já conquistou o mesmo espaço que um homem já tem?
né? E que já é uma coisa biológica, já é uma coisa automática, né, para ele. E para nós, não, nós temos que conquistar isso. E a questão da mulher negra no mercado de trabalho, né? Como que no decorrer dos tempos, como que houve essa mudança, como que a gente já pode falar que a mulher negra já conquistou um certo espaço dentro do mercado de trabalho brasileiro, ou ainda, quais são esses obstáculos, desafios que ela ainda enfrenta? Bom, eu vou começar falando o seguinte, infelizmente, até a Aline estava falando sobre essa coisa do empoderamento agora, né? Então, infelizmente, as pessoas olham e falam assim, mas hoje a mulher, né, alcançou o direito e tal. Só que tem uma pesquisa muito recente da Febraban, que foi divulgada essa semana, que mostra, por exemplo, que durante a pandemia, as mulheres não estão conseguindo produzir aquilo que elas deveriam, né? Pelo excesso de trabalho. Porque muitas vezes aquelas mulheres que podem estar em quarentena, que não é a maioria, a gente sabe disso, essas mulheres acabaram somatizando aí todos os trabalhos, porque antes tinha escola para ajudar, mas agora ela tem que cuidar do filho, tem que fazer a tarefa por causa do ensino remoto, tem toda essa confusão. E, infelizmente, isso não aconteceu com os homens. Né, a gente tem um movimento cada vez maior da participação das mulheres no mercado de trabalho. Então, se a gente também pensar que, historicamente, né, o lugar dos homens era pensado como lugar público e o lugar das mulheres era pensado como a casa, como o espaço privado, as mulheres estão saindo para o espaço público, só que, infelizmente, os homens não estão vindo para o privado. Então, somente aí cerca de 20% dos homens declaram que estão fazendo atividades domésticas, como fazer a comida ou como fazer algum tipo de limpeza na casa, né? Então, as mulheres trabalham em média 8 horas a mais do que os homens por semana, exatamente pela dupla, às vezes tripla jornada que elas precisam acumular. Então, quando a gente pensa nessa questão do empoderamento, a gente precisa quebrar isso, né? E mostrar que, infelizmente, as mulheres, na verdade, estão sobrecarregadas. E aí, mais uma vez, o Estado, né, o sistema, ele pega tudo isso para poder tratar a gente como guerreira. Então, nossa, a mulher é muito batalhadora, nossa, Jamile, você teve filho, e aí você estudou, e aí você não desistiu, e aí... Só que, eu tô exausta. Né? Como a gente é sobrecarregada, como é violento, como são essas microagressões que o Heider traz no livro dele, né? Como isso marca a gente, como isso é profundo, né? Como a gente escuta na academia que você teve filho muito jovem, você era um irresponsável e aquele lugar não era para você. Então, tudo isso, e aí a Aline pode falar depois da mulher negra especificamente nesse mercado, mas eu entendo que, assim como eu já tinha falado anteriormente, mas a mulher negra ainda não conseguiu sair da cozinha da mulher branca. Porque hoje a gente tem 79% das mulheres que são empregadas domésticas são mulheres negras. E qual é a média salarial dessas mulheres? Né? Então, quando a gente vê a Maju Coutinho lá apresentando o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, ou qualquer outro programa de televisão, quando a gente vê a Thaís falando lá sobre os filhos e falando sobre ela, junto com Lázaro Ramos e tal, infelizmente, a gente acha que tá tudo certo. Tá vendo? Já tem até negra na novela. Tá vendo? Já tem até... Mas a gente não resolveu absolutamente nada. A gente passa a tratar as exceções como se fossem todo e a gente continua tendo um problema de desigualdade profunda e a gente continua não absorvendo as mulheres, como eu comentei aqui. Tá sem áudio, Rê? Seu áudio não tá saindo. Eu esqueci de tirar do mundo. A Aline, não sei se a Aline quer compartilhar com a gente uma experiência dela, né? Ou a experiência dela como mulher negra no mercado de trabalho. Como você vê, né? Como você se vê se colocando nesse mercado hoje, ou os desafios que você vê que você ou outras mulheres enfrentam. Então, eu sou
eu sou fruto de um relacionamento interracial, né? Mas a parte da minha mãe é toda negra. E todas as minhas tias são empregadas domésticas. E eu sou a primeira pessoa da parte da minha mãe a estar fazendo uma faculdade, né? E isso é muito, muito bom, assim, mas ao mesmo tempo, entendendo a realidade, é muito triste. Eu me sinto muito exausta, assim, sabe, de pensar isso. E existe toda a expectativa, toda, tipo, nossa, primeira pessoa, sabe? E nós estamos em 2020. Caraca, gerações e gerações, e eu sou a primeira de uma família a estar fazendo uma faculdade. Então, isso é realmente uma coisa muito, muito violenta. E eu vejo assim, são mulheres fortes, são mulheres guerreiras, mas que continuam ali, batalhando, e dia após dia, tentando esse pão, né? Tentando conseguir. E na minha família, no meu caso, assim, eu ainda tenho o privilégio dos meus pais serem casados, né? Mas a gente tem que pensar também que as mulheres negras, elas sofrem do preterimento também, elas são abandonadas, né? Elas são as que se casam mais velhas, né? Quando se casam, quando conseguem encontrar uma pessoa, um homem que realmente assuma. Então, é muito, muito triste isso que a gente vive no nosso país, né? Eu só vou contar uma experiência que eu tive essa semana ainda, numa imobiliária aqui de Araçatuba, que estava tendo vaga para recepcionista e precisava mandar foto. E eu já imaginei que precisando mandar foto, né? E eu não fui chamada. E a minha amiga, que mandou no mesmo dia que eu, ela é branca, ela tem os braços finos, ela foi chamada para fazer a entrevista. Então, assim, são coisas que a gente encontra no dia a dia, né? Hoje eu tenho um emprego, ainda bem, eu consegui, mas, assim, às vezes quando eu vou mandar currículo em alguns lugares, eu já imagino que eu não vou ser chamada. E essa é a nossa realidade. Antes de eu entrar na terceira pergunta, que seria a última das minhas perguntas, nós já temos umas perguntas aí do pessoal, mas eu queria relembrar e contar para as pessoas que não são aqui da cidade de Araçatuba, da região, que não sabem de um fato. Vou colocar um fogo no parquinho aqui agora para a gente comentar sobre essa situação, porque é uma situação que eu não acredito que seja a primeira e, infelizmente, não vai ser a última, que aconteceu com uma cidadã aqui da cidade de Araçatuba, que sofreu uma situação de racismo dentro de um supermercado conhecido na cidade. Depois que as imagens foram divulgadas, houve controvérsias, as pessoas discutiram se houve ou não racismo, mas a questão é que eu quero colocar aqui para vocês nessa situação. Quando que a gente fala que houve racismo? Porque ela sofreu, né? Ela sofreu a violência também, então nós temos aí duas coisas atreladas que não deveriam existir, né? Ela se sentiu discriminada e ela foi agredida, né? Dentro do estabelecimento, que as imagens mostraram isso. Então, nós temos essas duas questões, eu queria que vocês comentassem aí, porque com os comentários das pessoas, eu fiquei pensando aqui comigo. Ela se sentiu discriminada, ela sentiu que ela sofreu racismo. Então, quem é a outra pessoa que está falando, não houve racismo ali, ela que exagerou, mas quem são as outras pessoas? Qual é o lugar de fala dessas outras pessoas para falar o que eu posso sentir, como eu posso me sentir discriminada? Então, eu queria só um breve comentário sobre essa situação, porque é uma situação que me chamou a atenção e não é exclusiva aqui da nossa cidade, da nossa região, e nem do país, né? Uma questão que a gente vê em vários outros lugares e no mundo. Né? Queria que vocês comentassem a percepção de vocês sobre essa situação. Então, eu acho que tem a ver com o que eu comentei lá na primeira questão, quando a gente falou do que o Haider fala, né, do racismo sutil,
e também dessa paranoia racial que decorre dessas microagressões que a gente comentou aqui, porque daí as pessoas chamam de vitimismo, por exemplo, né? Ou essa coisa de, nossa, mas a escravidão já acabou há tantos anos, ou aquela que, mas eu não sou culpada de nada, eu não escravizo ninguém, né? Então, primeiro que eu acho que isso vale para outros exemplos, né? Porque quantas vezes a gente desacredita a vítima de estupro, ou quando a gente desacredita, né? Porque daí a mulher, a gente sempre quer saber com que roupa que ela estava, onde que ela estava, e aí a gente fala, mas eu estava bebendo numa festa, aí a pessoa já fala, mas também, ó, você estava bebendo, aí o cara abusou, ó, mas também. Então, a gente, infelizmente, e eu acho que um exercício fundamental para todos nós nesse sentido, é pensar a nossa responsabilidade individual em tudo isso. Porque, infelizmente, nós cometemos esses machismos e esses racismos quando a gente diz, por exemplo, para ali vai ser selecionada para uma vaga de trabalho, porque a gente pediu a foto e a gente viu que ela não tem o perfil. Tá, mas qual é o perfil? Mas é porque os nossos clientes ficam incomodados quando acontece tal coisa. Mas é porque... Então, eu, por exemplo, frequento o mercado e nunca aconteceu esse tipo de questão comigo, né? Então, óbvio que enquanto muitas opressões, mas essa opressão, por exemplo, de perseguida dentro de um supermercado, eu nunca vivi. Então, eu não sei o que é isso. Né? Eu nunca fui perseguida num lugar por causa da minha aparência, por causa da minha estética. Então, eu acho que essa coisa de dizer, né, quem que pode falar sobre isso, eu acho que é a pessoa que está falando, então eu acho que nunca desacreditar a vítima, nunca sob hipótese nenhuma, e fazer com que a verdade apareça, que foi este caso, por exemplo. Então, houve uma manifestação, vários grupos da cidade, inclusive o Dialogue, Mulheres Araçatuba, a Agenda e outras associações se mobilizaram para fazer com que houvesse aí a necessidade de uma resposta. Logo depois veio o vídeo em que aparece, sim, a agressão, e aí a gente não tem mais como descredibilizar a palavra dessa vítima, porque aquilo efetivamente aconteceu. Agora, ela teve que se mobilizar, ela teve coragem, ela tem que fazer. Agora, quantas vezes a gente prefere não se expor, ou a gente tem medo daquilo que pode acontecer com a gente, em todo tipo de situação, seja num machismo, ou um racismo, né, ou um assédio. Então, como, infelizmente, muitas vezes essas violações, elas acabam sendo toleradas pelo medo que a gente pode ter do que pode vir a acontecer depois disso, né? Sim, eu concordo. Aqui no Brasil, especialmente, assim, existe muito o discurso de que não existe raça, somos miscigenados, tudo mais. Então, o machismo aqui, eu vejo que ele é muito mais explícito. Então, quando uma mulher está apontando, por mais que possa haver negação, a pessoa está vendo a situação. Do racismo, eu acho que é um pouquinho mais difícil, porque ele está muito emaranhado nas nossas estruturas. Então, ele se manifesta de uma forma muito camuflada. Então, nós temos empresas que colocam pessoas negras ali na frente, porque rende capital, entendeu? As pessoas vão consumir aquilo ali. Então, é de uma forma muito, muito mascarada. E aí, isso... Eles querem vender a ideia de que no Brasil somos todos iguais, nós somos miscigenados, não existe isso de raça aqui, porque se o branco daqui do Brasil for lá para a Europa, ele vai ser discriminado, porque ele é latino, e existe toda essa questão. Então, o que dificulta um pouco mais, e claro, não é ao acaso todo esse discurso, né? Então, dificulta um pouquinho mais a gente estar lidando com isso, e descredibilizar a vítima é muito fácil aqui. Eu li os comentários, né? É muito violento, assim. Eu li alguns, porque eu me senti muito atacada, fazendo parte do mesmo grupo que ela, né? É realmente muito triste que as pessoas não consigam enxergar pessoas negras olhando para aquilo e zombando, assim, descredibilizando, assim, de uma forma muito, muito violenta. Então, é isso que eu penso a respeito, né? Eu acho que é algo muito profundo, assim, infelizmente, na nossa sociedade. É algo, assim, que a gente tem que lutar todos os dias. Eu parabenizo, assim, o movimento, as pessoas que estavam lá na manifestação, que levantaram a voz, mas, infelizmente, não acabou ali e vai continuar por um bom tempo ainda, né? Até a gente conseguir realmente quebrar
essas correntes. Eu vou entrar na terceira pergunta para a gente já entrar na fase das perguntas do pessoal, tá? Então, a pergunta é: em 2018, apenas 77 dos 1.790, ou seja, apenas 4,3% dos candidatos eleitos, né? E a gente está falando de poderes executivo e legislativo nas esferas estadual, distrital e nacional, se declararam negros para um país miscigenado, né? Como a Aline falou, como o nosso. Essa baixa representatividade contribui quanto para as pautas, né? Como combate ao racismo e ampliação dos direitos para que seja equânime no Brasil? Olha, Renata, eu acho que, assim, de maneira geral, né, se a gente pensar que a representação política que a gente tem hoje é aí de aproximadamente 11, 12%, por exemplo, de mulheres, eu acho que, e aí se a gente for pegar em relação às mulheres negras, esse total ainda é inferior, então, por exemplo, desse total de 10 a 12%, né, de mulheres que estão na política, somente 28% delas seriam negras, né, então a gente tem muito ainda que avançar, como a Aline deu a deixa aí no final da última fala dela, né? Então, infelizmente, se a gente não tiver os cargos políticos, e aí a Casa Maria é uma associação que pensa, né, nesse lugar das mulheres na política também, a Fernanda Luiz é nossa representante maior nesse sentido. Como é que a gente vai pensar, por exemplo, em uma representante como a Janaína Barbosa? Bom, mas ela é mulher, sim, mas aí ela vai lá e me propõe uma lei para que as mulheres possam eleger se elas querem ter uma cesárea ou não quando elas chegarem nas 39 semanas de gravidez. Olha, isso seria muito maravilhoso se a gente já tivesse podido discutir educação sexual, planejamento familiar, feminização da pobreza, se a gente pudesse falar sobre abandono paterno, né? Aí a gente pode decidir sobre o nosso parto. O problema é que, infelizmente, muitas vezes, e a Fernanda discute e tem estudado isso nos últimos tempos, né, a gente tem uma diferença muito grande entre candidaturas que são femininas e candidaturas que são feministas. O que exatamente essas mulheres estão representando? E eu já dei o exemplo da Damares aqui, que é uma mulher que está na política, que está no poder, que é uma ministra, mas que, infelizmente, não tem representado aquilo que a gente precisa, né? Acho que vocês viram circulando também nas redes sociais entre ontem e hoje um vídeo de uma deputada democrata nos Estados Unidos, a Alexandria Cortez, que foi chamada por um colega dela, né, que é o Ted Yoho, de vadia do caralho, desculpem a expressão, mas eu só estou reproduzindo o que ele disse. E aí ela foi na frente do parlamento, foi lá na frente de todas as pessoas daquela Câmara toda e disse que ter uma esposa ou ter uma filha não faz esse cara ser decente. Porque muitas vezes as pessoas usam essa justificativa, mas eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho mãe, né? Ou às vezes até as próprias mulheres, para justificar alguma coisa, dizem, mas você gostaria que fosse com a sua mãe? A gente está deixando de respeitar o indivíduo, a gente está deixando de respeitar aquela mulher. Né? Eu não tenho que respeitar alguém porque eu não gostaria que fizessem isso com a minha filha. Eu tenho que respeitar porque é direito supremo dela ser respeitada, porque ela foi uma mulher eleita pela maioria das pessoas, né? Então, infelizmente, quando um homem faz esse tipo de comentário, e ele é um homem público, ele está autorizando que outras violências sejam cometidas, e eu não preciso dizer para vocês quem é o maior representante desse tipo de discurso no nosso país. Então, assim, enquanto o feminismo ele for mais repugnante do que o feminicídio, a gente vai estar fadada a ser o quinto país que mais mata mulheres. Né? Enquanto a gente só tiver 11, 12% de mulheres nos representando, a gente não vai conseguir discutir direito reprodutivo das mulheres. Né? Porque esses caras, eles querem continuar tendo seus casamentos, mas eles querem trair as suas esposas, e aí eles querem que as suas amantes abortem, mas eles não querem que o aborto seja legalizado. Porque para eles está muito bom se as coisas continuarem como estão. Né? Por que eu vou mexer na estrutura? Né? Então, num processo como a gente está vivendo hoje da pandemia, né, em que as mulheres estão mais sobrecarregadas, como eu coloquei, mas que funciona para as pessoas isso, porque, veja, nós estávamos guardando
como chama, o afastamento social, e a gente estava bitolado com tudo isso, mas, infelizmente, agora, como está matando pobre, a gente não precisa mais. Araçatuba está com 100% de lotação na Santa Casa, mas a gente agora estamos na fase laranja. Né? Ao invés da gente manter o vermelho, ao invés da gente conscientizar as pessoas, não, as coisas estão acontecendo aí como se não fosse. Por quê? Porque né, o dinheiro do pobre está valendo 6% menos, mas o dinheiro do rico está valendo mais. Né? Então, isso é algo que, assim, enquanto a gente não mudar a estrutura, infelizmente, enquanto a gente não tiver mulheres fazendo política e política para mulheres, a gente vai continuar vendo esse tipo de marginalização ser tratada como algo que é o normal. Sim, eu gostei muito da fala da professora, né? E eu só queria falar uma frase aqui que eu li da Joyce essa semana, que ela fala assim: enquanto não damos voz a pensamentos específicos de intelectuais que se formam dentro dos grupos diretamente atingidos, não temos a dimensão exata de quais ações realmente desencadeiam mudanças. E é exatamente o que a professora está falando, né? Enquanto a gente não ter uma representação de fato, tem pessoas de fato que são pertencentes a esses grupos, nesses lugares de poder, né, discutindo ações que vão realmente beneficiar esses grupos, a gente não vai ter mudança, entendeu? Então, enquanto a gente não tiver mulheres, não tiver pessoas negras ali politizadas, né, não só pessoas ali, mas pessoas que entendem realmente que precisa ter mudança, a gente vai continuar da mesma forma, porque é prazeroso, sabe, para os dominantes continuar dessa forma, continuar a estratégia que eles estão tendo, porque está sendo efetiva, tá dando resultado para eles, entendeu? Obrigada, Aline. Nós vamos, então, agora para a parte das perguntas. Nós temos já algumas perguntas aqui. Eu vou começar com a pergunta aqui do Marcelo Damasceno, que ele pergunta como reverter esse contexto social, uma vez que a disciplina de história afro-brasileira não foi adotada em muitas das escolas públicas. Eu acho que fica fácil a gente falar sobre isso quando a gente volta lá na primeira pergunta, que era sobre lei, né? Então, nós comentamos isso. Infelizmente, as leis, elas são uma letra morta. Está escrito lá que você tem que ensinar sobre a história afro-brasileira na escola, mas aí a gente não quer falar sobre isso, e eu acho que a gente pode comentar sobre um outro caso também de intolerância religiosa recente aqui em Araçatuba, né? Então, uma menina que teve a cabeça raspada, estava passando por um processo de iniciação da religião da mãe, havia consentimento da criança, da mãe e tal, e polícia foi chamada e todo, né? Então, infelizmente, as escolas, elas reproduzem muitas vezes o mesmo discurso que a sociedade quer que seja discutido, né? Então, no currículo, e tem um autor norte-americano que é o Michael Apple que discute isso, a gente não quer o conflito, né? Então, para que eu vou ficar falando dessas minorias? Para que eu vou ficar falando dessas coisas, né? Então, assim, a gente trata isso como minoria, mas como a Aline já colocou, são 56% da população, então ninguém está falando de minoria aqui. As mulheres também são maioria, só que é o próprio discurso de fazer com que a gente pareça a minoria que faz com que os discursos deles sejam tão efetivos. Né? Então, infelizmente, pensar essa história afro-brasileira, recontar, e o mais difícil, Marcelo, é que, como é uma lei recente, então, se eu não me engano, é de 2015 essa lei, esses personagens históricos, essa história, sequer está disponível nos próprios livros didáticos. E como muitas vezes o professor, ele é alguém que está ali para reproduzir aquilo que tem que ser dito na escola, né? Ele tem que cumprir uma apostila, um material e tal. Então, o professor muitas vezes nem tem espaço para tratar dessas questões, porque elas não foram inseridas nos materiais didáticos, nos livros, né? Aquilo não está disponível para que a gente possa trabalhar. E a própria história, a gente tem dificuldade de recontar essa história, porque como a história, os registros eram feitos das histórias dos brancos, dos grandes heróis e tal, então até os registros históricos disso, a gente tem dificuldade de analisar, de ler, de fazer com que isso realmente seja inserido na história.
Eu concordo muito com o que a professora falou. Eu só queria deixar uma indicação de um livro, chama Negras em Confidências. Isso não é bullying, é racismo, de uma autora que ela faz justamente a discussão sobre essa lei, e são relatos de várias mulheres, o que elas vivenciaram nas escolas, né? Essa lei que fala para ter o ensinamento afro, né, nas escolas, mas que não está sendo realizado de fato. E aí são várias mulheres discutindo a vivência escolar e como os professores tinham aquele distanciamento, né, aquela proibição, não escancarada, mas de uma forma velada, e como isso fica marcado na criança, né? Então, só queria deixar essa recomendação para quem tiver interesse maior nesse assunto. Eu acho que a gente pode até colocar na tela aí o comentário da Mara Rocha, que ela fala que é revoltante, né? Ela é uma mulher negra, uma pedagoga, e ela fala: já ouvi frases como: o que você está fazendo por aqui? Ouvi isso por ser uma mulher negra na universidade. Então, infelizmente, né, isso é cansativo, e o livro que a Aline recomendou traz relatos nesse sentido, porque é como se aqueles espaços não fossem feitos, né, para nós mulheres ou para nós ou para as mulheres negras, né? Infelizmente. Eu vou aproveitar e colocar aqui também. A gente não tem mais perguntas, nós temos comentários que são bem interessantes. Tem um comentário aqui da Carmen, né? Que ela relata que ela foi demitida após a gravidez das 2 filhas, né? E que até hoje ela tem resquícios psicológicos de medo de demissão. Isso é uma questão que envolve todas nós, né, mulheres. Acho que ainda é um tabu, né, no Brasil. E que nos afeta, como a gente comentou, né? Afeta todas nós, infelizmente, né? Mulheres brancas, mulheres negras, mas que, infelizmente, é algo como ela até colocou aí, os resquícios psicológicos ficam, porque você sempre tem medo da demissão, né? Por mais que você não vai engravidar naquele momento e tal, mas a gente sabe como é difícil, né? Você se manter no mercado de trabalho sendo uma mulher, né? E quantas vezes, e aí pegando o gancho do que ela coloca, eu mesma em entrevistas de emprego, né, já ouvi, e uma vez sendo contratada para dar aula na pós-graduação de uma universidade, me perguntaram se eu pretendia ter mais filhos. E aí, como eu tinha visto a lista de pessoas que foram classificadas para aquela entrevista, né, eu fiz questão de perguntar. Eu falei: olha, os outros 2 homens que fizeram entrevista antes de mim, vocês fizeram essa pergunta para eles também? Né, porque, e aí na hora um dos professores da banca falou: nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Então, como isso é naturalizado, infelizmente, né? O outro comentário, que é da Renata Martins, ela comenta sobre, ela diz essa questão de jornadas duplas e triplas não se trata só de uma questão das mulheres negras, mas de todas nós, independente de classe social. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso. Eu vou falar então. Sim, eu concordo, né? Todas as mulheres, elas passam por esse processo de ter a jornada duplicada ou triplicada, só que a gente tem que entender do que a gente está falando, né? A gente tem que entender todo o contexto. Quando a gente fala da mulher negra, a gente está falando de um abandono que é feito coletivo. Então, as mulheres negras, elas normalmente são abandonadas pelos seus parceiros, elas têm mais filhos, normalmente elas são as que se casam mais tarde, normalmente elas são as que têm um emprego mais precário, como a gente estava falando, né, que são as que ocupam mais os empregos domésticos. Então, eu concordo, sim, que todas as mulheres passam por esse processo, só que quando a gente fala da mulher negra, é aquilo, né? A gente está falando não só do machismo, mas do racismo também. Então, ela sofre 2 violências, né? Se a gente for pegar para ver. Então, são 2 coisas que ela precisa enfrentar diariamente. Então, é muito importante, sim, a gente racializar as questões, a gente fazer uma separação para a gente conseguir entender de fato as violências que essa população está sofrendo, porque senão a gente fica num discurso muito raso da coisa e a gente não vai conseguir melhorias efetivas, né? Mas
eu concordo com o comentário dela, só que a gente precisa aprofundar um pouco mais ainda as questões. E acho que fazer um complemento aqui também de uma coisa que às vezes a gente deixa de discutir, que é uma questão da parentalidade. Essa questão, por exemplo, da jornada dupla, tripla, muitas vezes ela é justificada, né, sobre que as mulheres naturalmente gostam mais, ou fazem melhor, né? Mas como se a gente não tivesse sido criada desde muito pequenininha para saber cuidar do filho, para saber cuidar da casa, para sentir cobrança, né, se a roupa do marido não está bem passada ou coisas do tipo. Então, isso é algo que se naturaliza com uma facilidade muito grande e muitas vezes a gente vê o que o marido faz dentro de casa como ajuda, né? Ou quando o marido está fazendo uma coisa pelos próprios filhos, a gente fala, ai, que legal, ele foi não sei aonde para comprar o presente para a gente ir na festa de não sei quem e tal. Então, parece que o cara está te ajudando, quando na verdade ele está sendo responsável pelo filho dele. Porque para além da parentalidade dele comigo, para além da minha relação, ele tem que se manter sempre junto com o filho dele. Então, como infelizmente a gente não discute essa responsabilidade dos homens, né, sequer sobre os seus filhos, né, embora a gente seja muito pró-vida, a gente não cobra dos homens essa efetiva participação na vida e na educação dos filhos, é nisso que se mantém essa facilidade do discurso, né? E quando eu falo de duplas, triplas jornadas, é porque, infelizmente, muitas vezes nós somos responsáveis até pelos nossos sogros, sogras, nós somos a maioria dos acompanhantes em salas de espera de médicos. Então, como, né, infelizmente, é dada aos homens essa possibilidade de ajudar, quando, na verdade, eles têm total responsabilidade pelo grau de parentalidade deles com as pessoas, por exemplo, né? E a Renata também traz uma outra questão. Ela diz, muitas vezes, quando algumas questões, como a religiosa, está nos livros, essas informações erradas ou preconceituosas, o que também é um desserviço. Que aí a gente até, eu ia fazer um comentário em cima disso, do que ela falou, né, sobre a questão da religiosidade afrodescendente, né, a afro-brasileira, a religião afro-brasileira que sofre essa discriminação também, né, e porque, onde está essa discriminação? Será que ela está justamente nessa estrutura dela, da onde ela vem, né, então... Não sei se vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso. Não sei se a Aline quer falar, mas eu acho que o desconhecido, né, muitas vezes ele traz essas questões para a gente. Eu ouvi uma vez, por exemplo, eu estava dando um curso, né, para pessoas que queriam ser diretoras de escola, e aí uma pessoa disse, porque aí eu falei para os meus aluninhos, né, que eram para eles fazer oração e tal. E até tinha um lá que é espírita, eu falei para ele fazer macumba para mim também, que serve. Então, assim, a gente não conhece, a gente não sabe, né, mas o preconceito que a gente tem e a falta de informação acaba fazendo isso que a Renata comenta, né? Então, acaba sendo um desserviço, né? Então, assim, a gente precisa conhecer, a gente precisa desmistificar as coisas, a gente precisa ressignificar tudo isso, e a gente precisa, acima de tudo, e aí isso vale para o racismo, para o machismo, isso vale para a intolerância religiosa, né? A gente precisa respeitar as particularidades das pessoas, a gente precisa respeitar as diferenças dessas pessoas, não como um favor que eu estou fazendo a ninguém, mas como algo que eu tenho certeza da importância disso, que eu sei que isso é relevante para a gente ter uma sociedade que é diversa, que é plural, porque não é só na minha igreja que existe salvação, né? Esse que é um grande mal, muitas vezes, que a gente tem. E aí a gente usa, né, ou a gente coloca a religião do outro como sempre inferior à nossa, ou como pior do que a nossa, né? Ou a gente quer dizer, por exemplo, das religiões de matriz africana, né? Mas que eles fazem sacrifícios de não sei o quê. Ok, mas eles não reconhecem Jesus como Salvador. E aí você lembra que antes de Jesus tinha que matar bode lá na sua Bíblia também? Ou você deixa isso passar e você não reflete sobre isso, né? Então, a gente quer naturalizar as coisas a partir da nossa visão e a partir da nossa lógica. E para finalizar, eu leio esse último comentário da Gi Campos,
As mulheres culturalmente têm toda essa responsabilidade pela família, e ainda tem a ironia de dizerem que mulheres são sexo sufrágio. Na verdade, não tem ironia nenhuma nisso, né? É um discurso muito bem pensado e muito bem reproduzido para que a gente permaneça bem quietinho onde a gente está. É isso mesmo. Aline, você tem algum comentário? Não, acho que eu não tenho nenhum, não. Eu só estou pensando nessa frase aqui, porque é realmente, né, que a gente escuta desde pequena, que a gente tem que ser protegida, só que quando a gente cresce, a gente acaba tendo que carregar muita coisa nas costas, né? E é muito curioso isso, é como a professora disse, é muito bem pensado isso, né? Como eles estruturam a gente, moldam a gente da forma que eles querem na sociedade. E assim, você precisa de um homem para cuidar de você, mas esse homem não pensa duas vezes para poder te ofender, te humilhar e ir embora também, né? Então, assim, essa responsabilidade sobre o sentimento, sobre os compromissos, é algo que precisa também ser muito discutida, né? A discussão de gênero, na verdade, se a gente puder, a gente fica o tempo todo discutindo, porque tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para ser discutida, debatida, né? Eu quero agradecer, mas chegou ao final da nossa live, eu quero agradecer de todo o coração a Aline e a professora Jamile. Vocês foram incríveis, a fala de vocês foi incrível. Nós adoramos essa live, é uma live muito especial, porque traz esse tema de extrema importância, e eu espero que nós possamos discutir ainda mais, né? Trazer essa discussão muito mais vezes à tona. E fica aí o convite, né? Para próximas lives, vocês já ficam convidados, sempre que quiserem falar. E vocês são super bem-vindas com a gente aqui na cátedra. Obrigada. Bom, acho que para a gente encerrar, eu gostaria muito de agradecer a participação de todas e de todos que assistiram esse webinar até agora. Infelizmente, eu não posso dizer o nome de todas e todos, mas gostaria de ressaltar a presença da pedagoga Rita Conselho de Oliveira, da Yalorixá, mãe Renata Diobá, Renata Martins, dos nossos colegas de docência Heron Vargas e Fábio Joselsberg, e do nosso amigo e fotojornalista Wagner Ribeiro, e alguns nomes que eu pude pescar aqui. Wesley, Mara, Davi, Rafael, Carmen, Vitória, Gi, e desculpe aqueles que eu não consegui pegar, mas agradeço da mesma forma. E agradecer também, muitíssimo, né, a professora Jamile e a Aline, né, que brilhantaram aí a nossa apresentação hoje. Agradecer também a Renata, que mediou e que foi a cabeça desse webinar, o Marcelo Damasceno, que é nosso aluno, é nosso mestrando também, e que está aí por trás, ajudando a gente. E quero agradecer também, em nome da Cátedra Unesco de Comunicação, Unesco Universidade Metodista, do Grupo de Pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions, do qual somos líderes a professora Silene Victor e eu, e deixar esse espaço sempre aberto para os diálogos, debates e conferências. Nós estamos, acredito que a gente aprendeu uma nova maneira aí de se comunicar mesmo dessa forma virtual. Então, mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos, um bom domingo a todos e até a próxima. Beijo. Obrigada, tchau, tchau.